Bom, muitos patógenos causam podridões radiculares. Tá? Então, patógeno muito comum, e hoje a principal doença do coqueiro é a resinose. A resinose é causada por Elaviopsis paradoxa. Vocês vão encontrar alguma literatura falando de Ceratocystis paradoxa. Não só causa a resinose do coqueiro. E essa doença é muito comum, se tiverem uma área de praia, né, caminhando, vocês vão observar esse exsudação de goma no caule do coqueiro. E quando você faz um corte, você vê o escurecimento da estipe do coqueiro. Então, essa é a resinose, pode matar a planta. Além do coqueiro, ela é uma doença muito importante da palma de óleo, né, Dendê, da bananeira, é uma doença pós-colheita no cacho da bananeira, é o que causa podridão abacaxi na cana-de-açúcar, é uma doença muito importante que reduz a brotação da cana-de-açúcar e também causa podridão no caule do abacaxi, ou seja, é um patógeno que infecta predominantemente monocotiledôneas. E ele é muito comum no solo. A gente encontra demais, a gente está fazendo levantamento em área de canavial, ela é muito comum de ser encontrada, né, em área de produção de cana na nossa região. Em coqueiro, o que ele causa? Né, tá, além da podridão de caule, ele vai causar também uma quebra de folhas. Isso é um problema muito sério, porque se eu perco uma folha, eu perco o cacho correspondente àquela produção. Então, cada folha é responsável pelo enchimento de um cacho. Então, se eu tenho uma folha que cai prematuramente, eu vou ter um fruto que vai encher menos, né? Então vai ter menor valor comercial se não tiver abortamento. Então, vocês estão vendo aqui embaixo, frutos menores, né, que vão cair e não vão chegar à maturidade. Então, isso é um problema sério, a doença pode progredir, né, e você ter a redução drástica da quantidade de folhas. As estratégias de manejo são muito mais relacionadas à redução do inóculo e evitada da entrada do patógeno, controle de insetos vetores, na broca do coqueiro, também não só abre galerias, como pode contribuir para a disseminação do patógeno de uma planta para outra. Para a gente, a principal doença causada por esse agente etiológico é em cana-de-açúcar. Então, a podridão abacaxi, né, é bem característico, ela afeta o tolete no início do desenvolvimento, antes de eu ter as brotações. Então, vai contribuir para a redução da brotação. A gente fala que isso é um patógeno fraco, né? Por que fraco? Porque ele infecta a planta quando ela está debilitada, né, em termos de resposta imunológica. Então, o Telaviopsis ele vai infectar o tolete de cana no momento do plantio. Se a gente faz um tratamento desse tolete com fungicida, por exemplo, eu já reduzo muito a penetração desse patógeno. Depois que eu tive a brotação da cana, desculpa, então a gente vai ter muito menor infecção desse patógeno, a não ser que eu tenha ferimento. E a gente está observando aumento da importância desse patógeno, né, e de outros patógenos que causam podridões em cana-de-açúcar, quando a gente tem ocorrência de desfenófilos, né? Então, do coleóptero, que vai provocar as galerias. Então, vai abrir porta de entrada, então, uma defesa que teria constitutiva ali da cana-de-açúcar, né, a epiderme, vai ser rompida e, com isso, o patógeno ganha acesso à planta, podendo prejudicar o desenvolvimento. Então, o que a gente, à medida que a podridão vai avançando, a gente vai observando a coloração acinzentada e redução, né, pode acontecer 100% da brotação daquelas gemas. Então, o sintoma da doença é esse escurecimento e diagnóstico muito claro pelo cheiro de abacaxi, que é esse sudato. Então, resultado da fermentação que vai acontecer ali no tolete. Aqui os sintomas, pessoal, que a gente pode observar, inicialmente fica avermelhado, amarronzado, à medida que a colonização vai acontecendo, a gente vai tendo essa esporulação e a gente vai observar a esporulação preta do fungo. Esse fungo esporula abundantemente e ele produz uma estrutura de resistência que é o clamidósporo, então vai ficar no solo, né? Isso é um problema muito grande, porque eu vou fazer a reforma, né, a rotação, mas eu não vou eliminar o inóculo do Telaviopsis, porque ele também fica na forma de clamidósporo, além da sobrevivência saprofítica. Então, esse tolete colonizado também serve como substrato para manutenção do inóculo do patógeno. Bom, então, como eu falei, os ferimentos, né, são favoráveis para a ocorrência da infecção,
mas não só ferimentos naturais, mas também a ocorrência de pragas, né? Então, antes a gente tinha problema com bróquio gigante, né? Então agora tem os fenófilos, então vários patógenos, nematóides, né? Que podem também abrir porta de entrada para infecção por esses patógenos. Então esse fungo ele produz as enzimas, né? Que lignases, pectinases, celulases, que vão degradar, né, o tecido, desde que a planta não responda imunologicamente. Então o pessoal viu que depois que a planta brotou, ou seja, áreas onde eu tenho plantio de muda pré-brotada, eu tenho muito menor incidência de podridão abacaxi, porque eu não vou ter essa porta de entrada para infecção pelo patógeno. Bom, outro patógeno que infecta monocotiledôneos, mas esse é muito específico, é a diplóide. A gente fala de diplóide, a gente tem várias doenças que ocorrem em milho, tem umas que ocorrem no início de desenvolvimento de plantas, que a gente chama de doenças de sementes. Eles vão causar tombamento de pré ou pós-emergência, pode causar morte de plântula. A gente tem aqueles patógenos que infectam raízes, e isso vai acontecer desde o plantio, essas infecções, até o momento da colheita. A gente tem os que causam manchas foliares, então as ferrugens que ocorrem desde o vegetativo até o reprodutivo, e aqueles que ocorrem predominantemente após o reprodutivo, que são as manchas foliares. O professor Eduardo vai voltar a falar para vocês sobre essas manchas foliares. Esses patógenos iniciais causam podridões de colmo, né? Então eles vão infectar desde o início do desenvolvimento de plantas. A gente tem pítio, e como a gente discutiu anteriormente, ele é polífago, então o pítio vai infectar soja, infectar milho, feijão, enfim, eu tendo uma condição de água, né, livre na superfície, geralmente solo encharcado, eu vou ter um favorecimento. Causa o tombamento, a gente teve nessa última safra muito problema aqui na nossa região, com redução de stand causado por pítio. Mesmo que a planta supere essa infecção, pode ter um estrangulamento nos primeiros internóides, redução do volume radicular, que vai refletir em redução em produtividade. Uma outra doença que aumentou muito nessa última safra é a antracnose. A gente tem antracnose de colmo, causa podridão de colmo, também associado à umidade muito alta. A gente teve muita chuva nessa última safra verão, né? Podridão causada por fusário, né? Então aí tem várias espécies de fusário, né? O professor Lúdio falou para vocês, né? Fusário verticilioides, fusário graminearum. A gente tem uma pigmentação avermelhada que é bem característica, é uma toxina produzida por fusário, né? Então é diagnóstico dessa podridão de colmo. Então quando você tem uma podridão de colmo com essa pigmentação avermelhada, é um sinal da presença do fusário, né? Então tem um pigmento chamado bicaverina, ácido fusário, então são toxinas que dão essa pigmentação avermelhada, né? E é diagnóstico de fusário associado a um micélio esbranquiçado. E outra diagnose de podridão de colmo é bactéria, né? Então a gente não vai falar a respeito, mas também nessa última safra a gente teve muita ocorrência, né, de podridão bacteriana. Então, tendo muita chuva, a gente começa a ter padrões de doenças, né, muito maior. Então, abre o leque de janela favorável para a ocorrência de várias doenças. Então, aqui, muito claro, de infecção pela barra de pulverização, né? Então, foi o que aconteceu numa área aqui próxima a Lavras, né? Uma área até grande, onde teve infecção por podridão mole, pectobactéria. O outro patógeno, e esse é um sintoma, pessoal, sempre que a gente tem podridão de colmo e milho, essa raiz adventícia. Você está andando numa área de milho e você começa a observar essa raiz adventícia saindo no ar, aérea, então é um sintoma que a gente está tendo podridão de colmo na base, no internóide, abaixo dessa emissão de raiz. Então, essa podridão vai estimular a planta a emitir novas raízes. Pode ir lá, que é 99% de chance de você ter podridão mole. Então, todas as vezes que eu fui em áreas que tinham essa raiz adventícia, a gente tinha alguma podridão mole. A gente está falando aqui de diploide, mas qualquer agente etiológico que cause podridão de colmo pode induzir essa formação das raízes adventícias.
Diplóide é Stenocarpella maíz. Diplóide é um nome antigo, só que acabou ficando como o nome da doença. A gente tem essa podridão amarronzada, né? A gente observa também os piquinídeos associados ao tecido infectado. Podridão de espiga, né? Então a gente tem aqui as várias espigas contaminadas. Então, muitos desses agentes etiológicos de podridão de colmo também infectam espiga, ou seja, esse inóculo vai se multiplicando no colmo, o fungo esporula, no momento do florescimento, ele vai colonizar o ovário através do estelistigma e vai infectar o grão já em formação. Então, a gente tem aqui podridão causada por fusário, né, Fusário graminearum, que a gente chama de doença de Gibberella, e podridão branca da espiga causada por Stenocarpella, né, Maides ou Stenocarpella macróspora. E tem alguns que não causam podridão de colmo, mas vão causar essa podridão de espiga, como é o caso do penicílio, né, e aspergillus. Bom, tem algumas diferenciações, né, Fusário verticilioides, né, Coletóide graminix, Stenocarpella, macrofomina e fusário. Então, o que seria a característica de Stenocarpella para a gente fazer um diferencial dessa diagnose? Então, sintoma, a medula parda, lesões escuras, nós, nos nós externamente. Para ser bem sincero, na prática, é muito difícil a gente ter isso como característica, porque a gente tem vários agentes etiológicos, como fusário, que dá esse sintoma também dessa medula parda. O que a gente vai usar para fazer a diagnose, pessoal, é a presença de piquinídeos, né? Então, piquinídeos que vão ser diagnósticos para a ocorrência da doença. O nome comum é podridão de diplóide, né? Causado por Stenocarpella maides ou Stenocarpella macróspora. Eles são transmitidos por semente também. Pessoal, é muito comum a gente encontrar essa doença. E é uma das doenças que a gente está tendo muita dificuldade de controlar em milhos muito produtivos com os fungicidas que a gente tem hoje no mercado. Então, toda vez que a gente tem um inóculo, essa doença, e tem as condições favoráveis a essa doença, realmente é um desafio muito grande. A gente vai falar mais em detalhes sobre macrofomina daqui a pouco, né? Então, coletótico, medula parda, enegrecida, só que não tem os piquinídeos, né? Então, piquinídeo é fundamental para a gente ter a correta diagnose de Stenocarpella. Para a Stenocarpella, para vocês terem ideia, tem um milho que a Monsanto, hoje Bayer, né? Até colocava no site, isso é do site deles, tá, pessoal? DKB 390 é um milho que ainda tem comercial, né? Pro 3 hoje, né? Mas é um milho que está sendo descontinuado. Se vocês olharem no site, DKB 390 deve ser plantado com a melhor tecnologia de manejo e nos primeiros plantios. É um milho muito produtivo aqui para a nossa região, principalmente pensando em milho verão. Evitar populações acima do recomendado. Então, o pessoal já viu que acima de 70 mil plantas por hectare, você começa a criar um microclima favorável, você começa a ter problema. Então, recomenda-se a aplicação de fungicida. Então, os caras, na época, não vendiam fungicida. Não era Bayer, era Monsanto, só vendiam semente. Mas eles colocavam lá no rótulo que tem que usar fungicida. Evitar regiões com histórico de grãos ardidos por diplóide no verão. Então, é o caso da nossa região. A gente tem uma região aqui, sul de Minas, é uma região muito propensa para a ocorrência de podridão branca da espiga e podridão de colmo. A gente vai ver que tem uma outra doença causada por Stenocarpella, que é a mancha de diplóide, causa uma mancha foliar também. Podridão de colmo, né, então aspecto externo e a presença dos piquinídeos é que vão ser diagnósticos. Podridão de espiga, e essa é uma diagnose muito fácil de fazer na espiga, pessoal. O grão fica pálido, né, então ele perde aquele amarelo forte, né? A gente tem um micélio compacto rodeando as sementes, e a gente vai ter a presença dos piquinídeos, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Stenocarpella também causa mancha foliar, né? E essas manchas foliares vão estar associadas aos pontos pretos, e tem uma característica bem interessante.
parece um olho dentro do outro. É muito fácil diagnosticar a mancha diploide, que ela tem, é uma mancha que tem outra mancha pequenininha dentro dela, né? Então, mancha de diploide, uma mancha elíptica, que ela vai coalescendo e pode tomar toda a folha. Então, a gente tem 3 sintomas causados por estenocarpela. Estenocarpela causando podridão de colmo, estenocarpela causando podridão de folha, né? Mancha foliar, desculpe, estenocarpela causando podridão de espiga, começando uma podridão que começa da base da espiga para o ápice, micélio, que é o sinal do patógeno, esbranquiçado ao redor dos grãos, e esse micélio vai progredindo gradualmente da base para o ápice da espiga. Esse é o patógeno mais agressivo para a espiga, pessoal. Reduz a produtividade muito, né? Então, isso é um problema muito sério em áreas onde você tem chuvas logo depois do florescimento, chuvas intensas depois do florescimento, e essa chuva perdura quando a gente quer que o milho seque. Tinha antigamente uma divisão de espécies, né? Stenocarpella maedis é aquele que causa podridão de colmo, Stenocarpella macróspora, mancha de diplóide, né? Então, foliar, Stenocarpella maedis e macróspora causando podridão de espiga. Hoje a gente encontra as duas espécies causando todos os sintomas, tá? Quais são as condições favoráveis? Chuva, umidade relativa alta, molhamento foliar, temperaturas noturnas amenas e temperaturas diurnas altas. Quando é que a gente consegue isso? Regiões acima de 700 metros. Então, nessas regiões, a gente consegue essa alternância dias quentes, noites frias. A gente só vai ter problema com essa doença nessas regiões? Não. Né? A gente já viu casos em áreas com baixa altitude, onde tinha problema com diploide. Se pegar o Mato Grosso, hoje o principal problema está sendo diploide no milho segunda safra. A gente tem várias áreas onde produz milho segunda safra que são menores que 700 metros. Então, patógeno, isso tem que ter muito cuidado, pessoal, com esses dados de condições favoráveis como verdade absoluta. O patógeno vai se adaptando às condições. Né? Então, a gente encontra no Mato Grosso, e isso como uma das principais doenças. Esse patógeno sobrevive nos restos culturais, ele não forma estrutura de resistência, não forma piquinídeo, ele não forma clamidósporo, escleróide, ele só tem o corpo de frutificação, que é o piquinídeo, e ele vai sobreviver enquanto tiver resto cultural lá na área. Né? Esse é o sintoma inicial da mancha de diploide em folha. Vocês estão vendo, começa com a mancha elíptica, o centro, uma outra manchinha dentro dela. Então, essa mancha externa vai expandindo e a interna também. Sempre com esse padrão, né, de uma lesão dentro da outra, né, e a gente vai observar em cima dessas lesões esses pontos enegrecidos, com uma lupa de 30 vezes de aumento, você consegue facilmente identificar, que são os piquinídeos. Essas manchas, né, pode coalescer tomando, né, toda a área de milho. Então, essa é uma área que tinha, claro, tem mancha branca também, então outra doença foliar, né, que é muito importante em milho, mas é causado por bactéria, mas a gente tem manchas que coalescem causadas por diploide. Então, vocês veem aqui como é essa diferença. Então, na aula prática, né, se a gente tiver a oportunidade de se encontrar, vocês vão ver, a gente tem uma espiga, né, infectada por estenocarpela e uma espiga sadia. Você pega as duas, você vê drasticamente, a redução de até 20% no peso de 1.000 grãos. Né? Então, isso é uma redução muito grande em produtividade. Então, esse é um patógeno, dos patógenos que causam podridão de grãos, né? Grãos ardidos, é aquele que mais contribui com redução em produtividade. Então, tem que ter muito cuidado. Então, se a gente tem podridão de colmo, né, tá tendo mancha foliar, né, de diploide, tem grande chance também da gente ter essas podridões de espiga, se as condições de umidade perdurarem. Flávio. Sim? Nas espigas, aquela de baixo é a sadia? Sadia, isso. É uma sadia que está judiada também. Vocês veem aqui que tem grão ardido, tá vendo? Só que, mesmo assim, a gente coloca essa em sala de aula, né, para ver só, olha, essa espiga foi afetada, tem patógenos colonizando aqui, isso é típico de espiga de milho que vai secando no pé.
Então o cara deixa lá, não, vamos deixar secar no pé, pagar, né, colher úmido e pagar para secar e pagar armazenamento, né? Vamos fazer umas contas rápidas aqui, vai ser mais vantagem deixar secar no pé. Só que esses patógenos eles vão continuando, né, a colonização e vai contribuindo para a redução do peso de 1.000 grãos. Se tem Stenocarpella como agente causal, esse peso, essa redução é muito drástica. Ok? Beleza. Valeu. Tem um outro problema, pessoal. Esse a gente fala em sala de aula, né? Porque eventualmente vocês podem se deparar. Stenocarpella também produz micotoxina, tá? Então a gente tem um dano causado pela redução da qualidade do grão, tem um dano pela podridão de colmo, dano pela mancha foliar, e um outro problema que é muito silencioso ainda, mas já tem padrão para detecção, que eventualmente vocês podem se deparar na produção animal, eventualmente, ou, né, na destinação desse grão produzido, que é a produção de toxinas, micotoxinas. Então, esse fungo produz várias micotoxinas. Diplodiol está associado com morte de frangos, né? Então, mortalidade de frangos. A diploidina está associado com mortes neonatais, aborto, né? E degeneração em bovinos. E a diploditoxina está associado com tremores, afeta o sistema nervoso central dos animais. Então, isso são evidências em animais. Então, além do dano direto de redução, eventualmente você pode ter prejuízo na produção animal com o uso desse milho contaminado por toxinas produzidas por diploide. Então, ele vai reduzir. Tem um outro dano. Se ele causa uma podridão de colmo, quais são as implicações da podridão de colmo? Redução do enchimento de grãos, né? Então, quanto mais cedo eu tive essa podridão de colmo, menor vai encher meu grão, mais eu vou ter prejuízo de produtividade. Se eu tive podridão de colmo, eu tenho uma planta mais propensa ao acamamento. E acamamento representa dois problemas. Hoje, as plataformas de colheita conseguem pegar o milho quase deitado. Aí você vai falar assim, não, Flávio, se ele tombar aí, depende de quanto tombar, eu consigo levantar. Beleza, mas quanto mais próximo essa espiga estiver do solo, mais vai ter contato com umidade, mais eu vou ter proliferação de fungos que estão associados com produção de micotoxinas. Então, não é só o tombamento de plantas, o acamamento de plantas, né? Então, o problema é muito mais grave. Então, podridão de colmo, cada vez mais o produtor está olhando e as estratégias de manejo mais eficientes, aliás, as que funcionam, são antes do plantio, tomadas de decisão antes do plantio, que a gente vai discutir daqui a pouco. Essa é uma realidade, né? Isso é experimento nosso. Então, a gente quer que a doença tenha muito, né? Então, isso aí, vocês veem que tem quebramento de colmo, pessoal, até na base. Vocês veem que a planta morreu, ele mata a planta. O podridão de colmo vai matar a planta mais cedo. Vocês têm plantas maiores e vocês têm plantas que estão secas aqui, que morreram antes do tempo, né? E plantas acamando. Então, essa é a realidade, né? Então, as plantas quebrando, né? Aí a gente teve uma área, então isso é na fazenda nossa, a gente tem uma fazenda entre Ijaci e Macaia, né? Então, da UFLA, a gente tem produção de milho para os experimentos de gado de leite. Então, tem uma produção intensiva de milho, é milho sobre milho, né? E a gente tem um problema muito sério, né, esporadicamente, com quebramento de colmo nessas áreas. Então, vocês veem áreas, né, que em manchas, né, e você precisa produzir, que a gente tem uma área pequena lá, que precisa produzir a forragem para alimentação animal. Mas essa não quebra de ciclo, né, acaba que a gente vai aumentando o inóculo do patógeno, mesmo colhendo, né, o milho levando a maior parte da palha embora. Mas só que lembra, a podridão de colmo, então o inóculo, a maior parte do patógeno vai estar ali no primeiro, segundo internóide, que é o que vai ficar no campo, né, quando eu fizer colheita mesmo para silagem. Daqui vocês observando, né, tem umas manchas no meio. Então o pessoal fala assim, não, isso aqui, Flávio, isso não é doença, Flávio, isso aqui é vento. Mas peraí, mas vamos dar uma olhada aqui. Está tendo tombamento de plantas dentro da área. Como é que o vento entrou dentro do campo de produção de milho? Não faz sentido. Tudo bem, o vento contribui para derrubar a planta,
mas o que favoreceu ali, a gente foi nessas rebolezas, a gente tinha podridão de como realmente acontecendo, e era diploide, Stenocarpella macróspora na nossa região. Como é que a gente vai detectar essa podridão de como? Então, a gente falou para vocês que tem uma raiz adventícia que é produzida, essa raiz adventícia no segundo, terceiro internode já é um sintoma diagnóstico, mas às vezes essa podridão aconteceu mais tardiamente. Então, não formou a raiz adventícia, mas o milho, né, na pré-colheita, vamos dizer assim, quando entrou em senescência, a gente foi lá no segundo internode, fez uma punção nesse segundo internode, a gente viu esse quebramento de como. Né? Então, isso aí, essa senescência de como, é um sintoma que a gente teve prejuízo, que a gente vai ter também. Então, tendo mais que 50% de podridão de como, a gente tem que acelerar a colheita para evitar que essas plantas acamem. Então, só para ilustrar para vocês, um como afetado e um como sadio, né, como a gente tem desintegração completa da medula causada pelo patógeno. E o mais agressivo deles é Stenocarpella. Então, aqui como é que fica, né? Então, aqui você tem essa podridão acontecendo da base, então é um sintoma que esse patógeno penetrou na região de emissão de raiz adventícia, é uma porta de entrada natural. O inóculo provavelmente estava próximo ali o colmo, ou veio pela semente. Esse patógeno também é transmitido pela semente. Eventualmente, essa doença não afetou a planta a ponto da planta morrer, mas vai reduzir em produtividade. E pior que isso, esse inóculo vai ficar na área. Lá no Rio Grande do Sul, o pessoal fez o levantamento, né, que ficava palha por 36 meses. Então, um milho que foi produzido nessa safra, em até 3 anos, eu consigo voltar lá e encontrar palha daquele milho que foi produzido. Para a nossa região, a gente fez um levantamento, a gente consegue ficar 24 meses. E foi visto que, enquanto eu tenho palha, eu tenho sobrevivência de Stenocarpella. Ou seja, se eu tenho por 24 meses palha, eu tenho por 24 meses o inóculo que foi produzido. Não só foi produzido, mas se eu produzo milho na sequência, né, eu vou ter um aumento, vou ter uma nova contribuição de inóculo para a colonização daquela palhada. E uma característica muito importante, pessoal, e vão guardando que daqui a pouco, quando a gente for falar de manejo, a gente vai voltar, é que Stenocarpella só tem o milho como planta hospedeira, tá? Então, o pessoal já encontrou em sorgo, em outras plantas, mas o dano que a gente encontra é em milho. Esse é o principal hospedeiro, né, do Stenocarpella. Então, a podridão de como, né, pode progredir, então, em planta até mais nova, então, internamente, a gente vê essa podridão aqui acontecendo. As plantas atacadas vão morrer mais cedo, então, sinal de senescência, a gente ter essa espiga decumbente, né? Então, isso é uma estratégia do melhoramento para não acumular água. Então, faz um pedúnculo, seleciona materiais com pedúnculo mais comprido para a espiga ficar para baixo, não acumular água. Mas quando a gente começa a ver espiga decumbente e um híbrido, né? Ou seja, a gente tem uma uniformidade genética, e bem ao lado a gente tem uma espiga que não está decumbente, opa, tem alguma coisa errada. Então, a gente olhou lá atrás, podridão, a emissão de raízes adventícias não aconteceu, mas aqui, mais para frente, a gente pode ter tido uma outra infecção. A gente está tendo plantas morrendo, e bem ao lado uma planta que ainda está com a espiga ereta, não entrou em senescência ainda. Então, isso também é um sintoma, desculpe, de ocorrência de podridão de colmo e morte de planta prematura. Então, temperaturas, né, estão favoráveis, mas principalmente a alta umidade, disseminação do patógeno pelo vento, a longas distâncias, mas principalmente pela semente. Né? Então, é muito comum a gente encontrar esse patógeno associado à semente. É regulamentado? Não. Infelizmente, não. Você, como produtor, como técnico, você pode pedir para fazer uma análise em relação a essa semente. Por quê? Para saber qual molécula você poderia usar em termos de tratamento de sementes e garantisse melhor redução da pressão de inóculo de Stenocarpella. Ok? Sobrevivência no solo, né? Só se tiver os restos culturais, como a gente falou. Então, ele não tem estrutura de resistência.
Então, densidade alta é um dos fatores que podem contribuir, solo compactado também. Então, são fatores agravantes do problema de podridão de como, então, e de acamamento de plantas. A gente vai ter diminuição da translocação de nutrientes, como a gente falou, morte prematura de plantas, quebra total ou parcial das plantas, dificuldade de colheita, né? Então, isso está mudando, né? Como a gente está vendo, muitas plataformas conseguem colher o milho bem baixo, né? Isso facilita esse acamamento, mas como a gente discutiu, o fator que pode favorecer é a proximidade com o solo e o apodrecimento de espigas. Os danos podem chegar até 50%. Então, a gente já presenciou área aqui no município que o produtor teve 60% de grão arbido. Então, qual foi o prejuízo? Dificuldade até para conseguir caminhão para colher, porque o frete a gente paga em função do peso da carga. Então, enchia o caminhão inteiro e tinha 20% a menos de peso. Então, o caminhoneiro não queria, porque o frete ele vai transportar da mesma forma, porque vai encher o caminhão, mas o grão não pesa. Lá na frente, o produtor vai ter prejuízo porque ele é remunerado em função do peso, número de, o peso dos grãos, não o volume. Né? Então, um peso menor remuneração. Então, temos vários fatores associados à doença que também são pouco quantificados, mas também representam perdas pela ocorrência de Stenocarpella. Pessoal, a gente discutiu sobre espécies, né? Que a gente encontra espécie Stenocarpella maiz e Stenocarpella macróspora. Olhando para o mapa, quais são as condições que favorecem predominância de Stenocarpella maiz e quais são as condições que favorecem predominância de Stenocarpella macróspora? Então, se a gente olha aqui, né, Stenocarpella maiz vai estar predominantemente em áreas de clima temperado, né? E a gente vai ter Stenocarpella macróspora em áreas de clima tropical ou de transição, né? No caso do Brasil, Argentina, né? Equador, Colômbia, que tem as áreas de altitude, a gente vai ter ocorrência também de Stenocarpella maiz. Então, isso é uma suposição, ou seja, a gente tem Stenocarpella potencialmente em qualquer área do globo onde se produza milho, ok? O que vai acontecer é uma predominância mais de uma espécie ou de outra, mas o dano em potencial acontece em todas as regiões do mundo onde se planta milho. Como é que vai chegar o inóculo? Através de sementes, predominantemente, né, de uma área para outra. Vai infectar o colmo ou a espiga. No caso da espiga, vai causar podridão branca da espiga, e essa colonização vai acontecer da base para o ápice. Morrendo as plantas, esse patógeno também fica nos restos culturais e vai ficar na forma de o piquinídeo dormente associado ao tecido, ou micélio dormente associado ao material de propagação, tendo condição favorável, assim que eu tenho umidade, né, esse piquinídeo se entumece e a gente começa a ter os conídeos sendo produzidos e saindo aqui pelo ostíolo para infectar novas plantas. A gente fez um levantamento aqui para a região, o sul de Minas, né? Daqui, sul, e aqui a região de Madre de Deus, né? O sul de Minas está, a Lavras está mais ou menos aqui. E a gente viu como é que era a importância de Stenocarpella. Então, a sobrevivência de Stenocarpella, ela era muito maior em regiões de maior precipitação pluviométrica. Então, bateu muito as áreas onde você tinha maior precipitação com as áreas onde você tinha maior sobrevivência de Stenocarpella. Então, primeira condição favorável, eu ter umidade favorável para a ocorrência da doença. O outro fator que está intrinsecamente relacionado é maior altitude. Áreas de maior altitude, eu tinha maior ocorrência de Stenocarpella também, né? Então, maior precipitação e maior altitude são condições favoráveis para maiores epidemias da doença. Então, talvez relacionado também a menor taxa de decomposição dos resíduos, consequentemente, maior manutenção do inóculo do patógeno. Bom, quais outras condições favorecem a ocorrência da doença? Então, quando você vai aumentando o nível de produção, produtividade, sacas por hectare, você vai precisando de mais adubo, obviamente. Qual que é o nutriente que é limitante nas adubações?
né? Então, cálcio não aumenta tanto, mas às vezes você joga muito mais cálcio que precisa, acaba faltando potássio. Então, o pessoal viu que potássio é um nutriente que regula muito a importância de estenocarpela. A planta tende a exportar o potássio dos primeiros internóides para o enchimento de grãos, se faltar o nutriente no solo. Então, com isso, eu vou ter senescência de colmo, isso vai potencializar os danos causados por estenocarpela. Então, o inóculo no solo, né? Então, vai favorecer. A gente tem aqui inóculo da última safra, da safra anterior, que já vai estar mais degradado. Então, o inóculo vai se acumulando de milho. Então, plantar milho sobre milho, que a gente sempre brinca com produtores. Olha, isso aí é uma bomba relógio, né? O inóculo vai aumentando. Tendo uma condição de chuva intensa, a gente vai ter epidemia da doença. A gente fez um levantamento pegando várias plantas daninhas que ocorriam em milho, e fez por PCR, uma técnica mais sensível, para ver se encontrava estenocarpela. A gente não encontrou. Ou seja, o inóculo não sobrevive nas principais plantas daninhas que ocorriam em área de produção de milho. Em compensação, em colmo e em sabugo, essa sobrevivência acontecia por até 24 meses. E são os tecidos vegetais que vão ficar mais tempo no solo. Aqui é no Rio Grande do Sul, 36 meses, para a nossa região, 24 meses. O que tem de dano, Então, pessoal, um colega lá da UDESC, de Santa Catarina, ele fez uma quantificação de perda. A gente tem 19% de perda, em plantas atacadas, mais atacadas. Então, ele saiu pegando as plantas que tinham mais dano, a gente tinha até 19% de prejuízo em produtividade, considerando só a podridão de colmo, pessoal. Lembra, esse patógeno também infecta a espiga. Então, se eu somo com dano que eu posso ter também na infecção de espiga e na redução no peso de 1.000 grãos, isso aí dá um prejuízo de até 50% na produtividade do milho. Então, sobrevivência do estenocarpela na semente, sim, diploide aqui, a estenocarpela, na palha, sim, em outros hospedeiros, não, Então, isso é uma vantagem muito grande, isso é a primeira estratégia que deve ser considerada no manejo, pessoal. Para manejo de estenocarpela, eu tenho que considerar rotação de culturas, Então, ou outras estratégias. A gente fez trabalhos com introdução de fontes de matéria orgânica sobre o solo, então estratégias que eu aumentasse a relação carbono-nitrogênio, não necessariamente resultando em perda de carbono no solo, mas para aumento da atividade microbiana, e a gente viu que isso também contribui para a redução do inóculo de estenocarpela. A gente tem que trabalhar antes do plantio. Então, chegou áreas que estavam muito infestadas. Então, falei para vocês do caso do produtor que teve 60% de grão ardido por milho. O que ele tomou como decisão? Quebrar o ciclo do plantio direto, fazer um plantio convencional, revolver o solo. Se você enterra o colmo do milho, enterra o sabugo do milho, esse patógeno não representa problema nenhum em termos de inóculo mais, porque ele não tem estrutura de resistência, então não vai ter disseminação desse inóculo para infectar a parte aérea de plantas ou o colmo. Aqui é um trabalho que a gente fez, um ciclo de rotação só, Então, quando eu tenho milho, com a viabilidade, quando eu tenho pousio de plantas e quando eu tenho soja, a viabilidade do inóculo reduz, Então, às vezes, a quantidade de piquinídeos é a mesma, mas a viabilidade desse inóculo reduz. Tá aqui áreas de rotação de culturas, a gente faz sempre esse trabalho, já há 4 anos, que a gente faz plots, que a gente faz rotação, para a gente ver o que a gente ganha. E a gente viu que na primeira safra, a gente já tinha redução na viabilidade do inóculo de estenocarpela. Reduz o problema? Reduz. Resolve o problema? Não. Então, tem que ter em mente que isso é uma ferramenta do manejo integrado. E aí é que está o grande problema. Quantos produtores fazem rotação de culturas? É muito difícil. Então, você vai na região de Luiz Eduardo Magalhães, é uma quebra-regra. Ali é uma das regiões, eu acho, mais didáticas para se aprender sobre rotação de culturas e alta tecnologia. Ali o pessoal faz rotação de culturas, é muito técnico, até porque dá para fazer
dificilmente dá para fazer 2 safras, né? Então eles têm que caprichar mesmo na safra que eles fazem. Bom, em relação ao patógeno de soja, a gente a gente vai falar sobre podridão carvão e mofo branco. Então, podridão carvão não é só problema de soja, e aí é que está o problema. Macrofomina faseolina está sendo a doença de solo, né, o patógeno habitante do solo que infecta colmo e caule de plantas mais importante do Brasil hoje, pessoal. Áreas enormes lá no Mato Grosso estão sendo infestadas. Até aqui na nossa região a gente está tendo problema com macrofomina. E o grande problema é que esse patógeno infecta sorgo, infecta milho, infecta feijão, infecta soja. Então, ampla gama de hospedeiras. E ele infecta desde o início do desenvolvimento de plantas. Né? Forma estruturas de resistência no solo, tanto escleróides, né, quanto clamidócitos podem representar inóculo. E qual a condição favorável para ele ocorrer? Então, olhando no slide desse, você chegando numa área, né, onde tem encharcada dessa forma, você fala, não, então a condição favorável é a umidade alta. É o contrário, pessoal. Esse patógeno ele precisa de baixa umidade, então estresse hídrico, período de veranico e temperaturas altas, temperaturas do solo acima de 35 graus Celsius. Então aqui, né, então foi uma área, né, que choveu bem na sequência, né, de já ter tido infecção. Então, para ter infecção, eu preciso dessa condição. Então, quando eu tenho temperatura alta, estresse hídrico, ou as duas coisas combinadas, eu começo a aumentar um hormônio que é o ácido abscísico. Tem um benefício do ácido abscísico, que é para fechamento de estômago, né? Então, fecha o estômago para não perder mais água. Beleza. O efeito colateral do ácido abscísico é bloquear muitas das respostas de defesa de plantas. Então, a planta fica imunologicamente mais deprimida. Então, isso favorece muito a infecção por macrofomina. Macrofomina com pH, tá? Essa é uma planta sadia, né, à esquerda, e a planta sintomática. Então, esse é o padrão da podridão carvão. Então, fica essa coloração escura na base da planta e a planta morre mais cedo. Dificilmente ele vai matar a planta no início do desenvolvimento. O que acontece é que a planta morre mais cedo. Morrendo mais cedo, eu vou ter menor peso de 1.000 grãos, menor produtividade. Né? E pior que isso, o produtor vai entrar nesses talhões para colher primeiro. Ou seja, se ele entrar nesse talhão para colher primeiro, ele vai disseminar o inóculo para a área dele inteira. Aqui mostrando o sintoma, podridão carvão, e se a gente olha com a lupa, a gente vai observar que a gente tem esses pontos pretos. Você passando o dedo, você vai ver que fica áspero e não sai fácil. Então, isso são piquinídeos e são escleróides de macrofomina aí no tecido sintomático. Aqui os piquinídeos e escleróides, né, estão formados. Doenças radiculares de soja, né, está aqui macrofomina na soja, então menor volume radicular, à medida que ele vai colonizando, eu vou tendo morte de raízes, o fungo coloniza também o caule, né, então a gente vai observando, e aqui a morte, né, de plantas com esse padrão de distribuição em reboleira. A doença vai aumentando ano após ano. E mais uma vez, né, mais em detalhe, a planta entrando em senescência no talhão inteiro, e aqui já está pronta para colher. Olha que beleza, né? Só que morreu mais cedo. Morrendo mais cedo, eu tenho menor peso de 1.000 grãos, então isso vai ser prejuízo para a produtividade. Aqui o aspecto das plantas, então aparentemente está até boa, né? Então, assim, as plantas que morreram nesse talhão, mas se você vai olhar em termos de produtividade, vai ser menor do que as plantas ao lado. Isso do início. Né? À medida que o inóculo vai aumentando, eu vou tendo prejuízo cada vez mais cedo no ciclo da cultura, ou seja, vou comprometendo cada vez mais o enchimento de grãos. Então, só para vocês terem ideia do menor volume radicular em plantas infectadas por macrofomina, então menor volume de raízes finas, eu tenho menor também formação de nódulos. Então, são vários prejuízos associados com a infecção por macrofomina.
Esse patógeno também infecta milho, causa uma podridão seca do milho. É importante regiões quentes e secas. Não só regiões, mas épocas. É muito mais comum problemas com macrofomina na segunda safra. Então, a safrinha, se a gente tiver período de estresse hídrico, né, a temperatura é mais alta, pegar março, abril, né, a gente temperatura do solo mais alta, né, período de estresse hídrico, isso vai favorecer a ocorrência de podridão carvão. Altas temperaturas, lembra? Temperatura do solo. Então, se a gente, qualquer estratégia que eu consiga, palha, não, peraí, Flávio, você está incoerente. A palha não favorece o inóculo? Favorece, mas eu saio de uma condição favorável. A palhada é um isolante térmico. Então, eu vou ter, com a palhada, eu vou ter a temperatura logo abaixo do solo, a temperatura vai estar mais amena, muito menor do que o 37 graus Celsius. Eu vou ter maior retenção de umidade, ou seja, eu vou ter menor prejuízo durante um período de veranico. Então, eu saio de condições favoráveis para a ocorrência da doença. O ideal seria ter braquiária, que a braquiária não é planta hospedeira, o trigo não é planta hospedeira, aveia. Então, estratégia de fazer palhada com planta não hospedeira são mais desejáveis do que a gente plantar plantas suscetíveis como milho e sorgo. Mas é melhor fazer milho e sorgo do que não fazer, pessoal. Mesmo sendo planta hospedeira, o que eu puder deixar de palha no sistema vai favorecer o sistema em relação a ter só soja ou só feijão, ou só girassol ou só algodão. Tá aqui o sintoma, né? Então, essa podridão seca causada por macrofomina, você vê a desintegração da medula, mas não fica necessariamente escuro internamente, né? Então, fica essa medula desintegrada. Pessoal, vocês têm dúvidas até aqui em relação à macrofomina? Como é que a gente vai manejar essa doença? Então, rotação de culturas e palhadas no sistema. Então, tratamento de sementes vai ajudar naquele desenvolvimento inicial. Então, tratamentos com fungicidas. Então, são estratégias que a gente vai utilizar para controlar essa doença. Em relação à estenocarpela, as estratégias têm que se basear no início de rotação de culturas, incorporação de resíduos, né, ali na palha para reduzir a sobrevivência do inóculo, integração com braquiária no sistema, para a gente evitar a disseminação do inóculo, aplicação, tratamento de sementes com fungicidas para reduzir o inóculo. Por isso é importante a gente saber o quanto tem de estenocarpela na semente e o que tem, se tem, né? Associado à minha semente sadia, tratamento de sementes, né? Aplicação foliar de fungicida ajuda, né? Então, triazóis tuberculosos ajudam, mas não resolve o problema. Então, uma ferramenta dentro do manejo integrado de doença. Ok? Pessoal, a gente vai interromper a gravação aqui dessa parte